desse segmento para não só desenvolvimento local, mas regional. Meu nome é Alessio Silva Chaves, professor da rede pública municipal e com muita honra da Escola José Marcos Guzmão, especialista em gestão educacional e gestão pública. Fui gestor do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães e da rede municipal. Fui secretário de Educação, ou seja, uma vida pela educação. Uma vida pela educação. E o que eu começo a ouvir nesta noite? Vice-prefeito com muita honra. O que eu começo a ouvir nesta noite me alegra muito, ouviu, Adriano? Porque nós nos comprometemos pelo aquilo que nós falamos. E eu quero propor aqui que se assine um documento, para tudo que for dito aqui, seja cobrado a partir de 1º de janeiro de 2017. Professor sala de aula, gestor, chegamos à Secretaria Municipal de Educação, vice-prefeito, e hoje temos a consciência que para implementar algumas coisas que foram ditas e que eu vou repetir aqui, seria preciso ser prefeito. Porque antes do período eleitoral, não falta vendedor de ilusão. Quando chega lá, a condição não dá. Geraldo Silveira chegou na tremedeira aqui e nós viemos para falar sobre o nosso plano de governo. Não fazer politicagem, plano de governo. E no nosso plano de governo, todo ele, nós trabalhamos prioritariamente 2 eixos. O nosso primeiro eixo é a transparência e ética em toda a gestão pública. Transparência e ética em toda a gestão pública, objetivando políticas efetivas para acabar com esse admirável mundo novo que a cada 4 anos nós, servidores públicos, somos obrigados a aceitar. Todo mundo que entra quer criar um mundo maravilhoso e porque, como não temos políticas efetivas, somos obrigados a engolir. Então, o eixo principal é esse: transparência e ética, objetivando criar políticas efetivas em toda a gestão do município. Segundo eixo, participação cidadã. Participação cidadã. Toda prioridade da gestão precisa passar por aquilo que a cidade, que a comunidade, que o cidadão anseia. Ou seja, políticas públicas sejam desenvolvidas e é necessário que haja acompanhamento e controle para que seja evitado descontroles, para que seja evitado um monte de promessas sem cumprir, para que seja evitado, ou seja, que aquelas pessoas que realmente precisam das ações do governo sejam contempladas. Então, por isso que a participação cidadã, ela é importante. Então, nós resumimos todo o nosso plano, o plano de governo, dentro desses 2 eixos. E na nossa parte, e na parte que tange a educação, nós queremos dizer que todo ele foi baseado no Plano Municipal de Educação. Todo ele. Nós não procuramos fugir de nada, porque o compromisso com o Plano Municipal de Educação é compromisso para se respeitar todos os segmentos sociais que se reuniram, que expressaram toda uma vontade, que é uma vontade de toda a comunidade. Então, o nosso plano, ou qualquer plano que queira atender os benefícios, os anseios da coletividade, precisa
precisa priorizar o Plano Municipal de Educação, porque quem conhece a realidade da educação no município é toda a sociedade que discutiu isso. Por isso nós temos que colocar isso como trilho, passar por isso. Então o nosso plano ele foi baseado, todas as metas, todas as estratégias do plano está baseado nesse Plano Municipal de Educação. Por quê? Porque parte do conhecimento da realidade do município. Isso é importante, para não estar aqui vendendo ilusões. Tem um documento formatado, discutido, registrado, passado pela Câmara de Vereadores, que não pode, de forma nenhuma, ser desconsiderado na construção da educação desse município. Por isso que nós, pensando uma gestão para o futuro desse município, nós estamos trabalhando em cima desse trilho, considerando a realidade da discussão da comunidade, principalmente educacional. E quais são os grandes desafios que nós entendemos e que colocamos no nosso plano? Primeiro, foi colocado aqui e vai ser colocado certamente pelos outros candidatos, porque é o grande anseio da coletividade dos professores, é a autonomia financeira da secretaria. Esse é o grande anseio. Então todo mundo agora vai colocar, por isso que eu disse aqui na questão documental, porque nós entendemos que o professor só avançará se nós tivermos autonomia financeira da secretaria, de forma criteriosa, de forma progressiva e de forma que os professores possam efetivamente ocupar todos os espaços da educação e evitar essa rotatividade que existe em vários governos, essa contratação de várias pessoas, e aí evita ter o crescimento do próprio professor na rede, que vai surgir o quê? No resultado do IDEB que nós tivemos. Então, por isso, nós precisamos de uma secretaria que tenha autonomia financeira, que passe a pensar os seus projetos, não só pedagógicos, mas os seus projetos também na questão da coordenação, na questão da formação, sabendo que tem, o que vai usar e priorizar nessa direção. Então, por isso que o grande desafio do próximo gestor é construir isso. E esse grupo está aqui, todo o anseio, e por isso, quando cada candidato chega aqui e promete isso, e com certeza os outros vão prometer, eu me delicio. Coisa boa. Vai chegar, porque nós tivemos que sair da condição de sala de aula e nos colocarmos hoje na condição de candidato a prefeito, porque muitos passaram por aí, prometeram e não tiveram nem a coragem de se aproximar. E por isso que nós entramos nessa luta. E entramos nessa disputa para dizer que nós não vamos prometer. No nosso caso, nós faremos, porque isso é um compromisso de vida. Isso não é uma proposta de política. Então esse é o grande desafio. Segundo, a valorização dos profissionais da educação. A valorização dos profissionais da educação. A criação de políticas efetivas. Porque eu faço questão de estar citando políticas efetivas? Porque nós precisamos continuar fomentando essas políticas efetivas, que elas ficam na rede. É uma política, como você disse, Reginaldo, política de Estado. Não muda a cada 4 anos em função da mudança de gestor, mas é uma política de Estado que permanece, mesmo que você saia. E que siga o nosso exemplo, quando nós estivemos na Secretaria Municipal de Educação. Nós criamos as diretrizes curriculares, o Estatuto do Magistério, a lotação dos servidores, que para nós foi essencial, porque a cada governo que entrava, era um medo de ir para a vila, era um medo de ir para a zona rural, era um medo de ser perseguido. Então, com a lotação dos professores, dos servidores, nós tiramos da mão do gestor esse benefício, de dizer o seguinte: é professor, é servidor, merece ser respeitado, porque tem lotação fixa, tem local de trabalho, só sairá com critério definido, e não ao bem-querer, à vontade do gestor de plantão.
Infelizmente. Porque, infelizmente, gestor tem muito candidato que é democrático antes da eleição, depois que ganha. Então, essa política efetiva, eu citei aqui os exemplos que nós criamos as diretrizes curriculares, o Estatuto do Magistério, a lotação dos servidores, o Plano Municipal de Educação, que foi melhorado, em 2010 foi criado por nós, Sistema Municipal de Ensino, enfim, pensando na direção de criar efetividade na rede. Por isso, viu, Geraldo, quando a Adriana disse aqui que ia criar um plano de cargos e salários, eu pensei que ele ia falar que ia adequar ou melhorar. Mas criar, por isso que eu falei que você criou outra eleição para diretores. Eleição para diretores. Implementando a cultura da participação. Por isso, quando as pessoas me perguntam, Alex, você criou o estatuto que define a eleição para diretor, e por que você não fez a eleição para diretor? Eu digo o seguinte, a nossa prioridade naquele momento foi implementar na rede a cultura da participação com a criação dos conselhos escolares. A partir daí, que começássemos a conviver com essa realidade, iríamos partir para a eleição de diretores. Porque se nós fizéssemos de cima para baixo, logo a eleição para diretor, ia virar a politicagem que nós vemos fora da escola. E educador não pensa desse jeito. Entendeu? Outra questão, escola integral e de tempo integral. Escola integral, nós pensamos numa escola que pense o homem como um todo. É isso, pensar o homem como um todo. Escola de tempo integral precisará ser progressiva e criar as condições. Porque as condições que nós temos aí, sucateamento, de falta de espaço, você chegar aqui e prometer escola de tempo integral, você vai estar enganando. Então você precisa criar essas condições. Assistência aos alunos, uniformes e materiais. Não só um compromisso nosso, mas nós já fizemos isso. É uma continuidade do que nós fizemos. A qualidade na merenda escolar. E principalmente valorizar o mérito. Não só o professor, mas o aluno. Não só o professor, mas o aluno. Porque nós entendemos que a educação, ela cresce, ela se desenvolve com a participação de todos. E todos têm que contribuir. E por isso, tenho a certeza que as mudanças significativas no município continuarão acontecendo como está aqui. Eu vou fechar com uma fala que eu disse uma vez para o sindicato, quando eu era secretário municipal de educação. Eu disse o seguinte para o sindicato: haverá algum momento, ou alguns momentos, em que eu, como secretário de educação, não poderei avançar de maneira nenhuma. Aí entra o sindicato, aí entra a parte de vocês, porque eu tenho os meus limites e vocês entenderão e seguirão. E por isso nós chegamos, porque o sindicato compreendeu essa visão e nós chegamos a esse nível. Parabéns a todos vocês.